Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos mais ou menos 15 minutos o primeiro livro codificado por Allan Kardec, que compõe a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Esse livro segundo é composto de 11 capítulos. Estamos no capítulo 6, que trata da vida espiritual. Dentro do capítulo 6, nós estamos no subitem Relações de Além-Túmulo. E hoje vamos para a questão 279, onde Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região do invisível, do mundo espiritual, a erraticidade. Todos os espíritos têm acesso a qualquer região? Resposta dos espíritos. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem, as regiões de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Então, os superiores podem vir às baixas regiões. Os inferiores não podem ir às altas regiões. Qual é o problema? Vibratório. O que tem uma vibração alta pode descer, mas o que tem uma vibração baixa não pode subir. Porque subir, essa vibração, ela é, vamos dizer assim, desenvolvida na moralidade. Né? É uma vibração que se aprimora, se torna mais alta e mais rápida na medida em que nos tornamos melhores, que agimos de acordo com a lei de Deus que está gravada na nossa consciência, que fazemos brilhar a nossa luz. E por que a luz brilha? Porque a frequência aumenta, se torna mais alta e mais rápida. A frequência dos espíritos inferiores é lenta e baixa. Imaginemos ondas lentas e baixas. Né? Isso, é claro, é um exemplo, claro que vai ser assim, em termos de vibração, uma miríade, né? Um sem número de diferentes registros vibratórios. Então, vamos marcar apenas um e outro para termos uma ideia. Então, espíritos inferiores, ondas, vibrações, ondas. Ondas mentais, lentas e baixas. Espíritos superiores, ondas altas e rápidas. Olha a diferença. Um está assim, devagar. Outro está assim. Registros extremamente diferentes. Esses registros fazem com que sejam naturalmente colocados dentro de regiões que condizem com aquele tom vibratório. Quando os espíritos superiores vão a regiões densas, eles não são vistos, não são percebidos. Eles vêm todos, eles podem descer a todas as regiões, e vêm todos. Já os que estão em baixas regiões não podem ver, não só não podem subir, como também não podem ver os que estão em uma vibração alta. Então, se os espíritos das altas vibrações quiserem ser vistos, eles têm que diminuir a sua vibração para serem percebidos. Ok?
Vejamos, então. Então, os bons espíritos vão a toda parte e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus espíritos. Óbvio, não preciso dizer positivamente, né? Porque se refletem, se estimulam a mudar, não é? Melhorar. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Vejamos, aqui ele usou dois termos das ordens dos espíritos. As regiões habitadas pelos bons espíritos. Então, são espíritos imperfeitos, bons e puros. Essas três ordens. Aqueles que são imperfeitos não podem ir para as regiões dos bons, porque perturbariam, não é? Então, as regiões habitadas pelos bons espíritos são interditadas aos espíritos imperfeitos. Nós, não é? Nós ainda somos umbralinos. Então, ela aqui na região do umbral, que nós falamos ontem, que habitamos nós, espíritos imperfeitos, a fim de não perturbarmos, vamos colocar assim, já que nos encontramos com eles, né? Entre eles, com suas paixões inferiores. Questão 280. Se tivermos alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixem no chat, ok? Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Qual é a natureza dessas relações? Respondem os espíritos. Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão, como os pais junto aos filhos. Não é? Quando Deus confia nos espíritos, ou somos nós confiados como filhos a espíritos, no caso serão nossos pais, ele espera que aqueles que têm a guarda temporária desses seus irmãos em espírito, não é? Filhos na carne, mas irmãos em espírito, possam usar dos melhores meios para educá-los nos valores moralizantes que garanta a eles uma boa passagem por essa encarnação nova que eles estão recebendo, os filhos, não é? Então, os bons espíritos é uma missão, aqui ele diz, não é? É sua missão, os bons espíritos. Mas os pais e as mães, a maternidade e a paternidade também é vista pelos espíritos como uma missão. Nós não somos espíritos bons, né, para sermos missionários, mas a paternidade e a maternidade são missões para nós, espíritos mesmo imperfeitos, para nós termos uma ideia da gravidade que é, no sentido da responsabilidade enorme que é nós sermos pais e mães. Né? E isso desde a concepção, não é desde que nasce, não, desde a concepção. É sua missão. Terminou aqui, terminou. 281 pergunta Kardec, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Acontece? Sim, acontece. E nós vimos lá na escala espírita, não é? Nós ainda temos irmãos que se comprazem no mal. São os espíritos impuros, não é? A classe dos espíritos impuros, a 10ª classe, que está lá na 3ª ordem dos espíritos imperfeitos. Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal. Claro, não todos, porque podemos nos contar entre eles, não todos. Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Então, muitas pessoas têm o quê? Inveja, despeito de não terem, vamos dizer assim, não terem recebido o que eles consideram
benesses, as que não vêm, porque Deus tem alguma parcialidade, vê uns mais do que outros. Não. Isto pelo próprio merecimento é que se consegue isso, não é? Estar entre os bons. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Tipo, se eu não vou, não vai ninguém. Né? Se eu não tenho, não tem ninguém. Em vez de dizer assim, não, eu vou também. Não, é indolência mesmo, não é? Então, tá, não vou não. Mas eu não vou, também não vai ninguém. Por quê? Porque ver o outro avançar é um atestado da nossa própria incúria, não é? Desleixo. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso também não acontece entre vós? Nesse pensamento, né? Se eu não vou, não vai ninguém, se eu não consigo, ninguém consegue, eu vou fazer tudo para atrapalhar, porque eu estou aqui para trás, e como eu não quero avançar, eu vou fazer todo mundo o que puder para ficar para trás também. Pensamentozinho bem pequenininho, bem pequenininho. 282 pergunta Kardec. Como os espíritos se comunicam entre si? Questão interessante. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro, pela linha do telégrafo do pensamento. Não é pelo verbo materializado como o nosso, aqui no plano material, no corpo de carne. Vejamos questão. Tudo bem? Questão 283. Então, eles se comunicam pelo pensamento. Não falam, não sai som. Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Vamos voltar aqui para 282. Vamos imaginar que o espírito seja muito materializado. Ele vai falar pelo pensamento? Não. Não. Vai falar como nós falamos. Ok? Ele vai ouvir com a mente, mas vai achar que está ouvindo com o ouvido. Ele ainda tem essa necessidade. Está muito materializado. Tem muitos que não se dão conta sequer que estão desencarnados, não é? Ainda tem. Nós vemos lá em Memórias de um Suicida. O espírito Camilo Castelo Branco, né? O Camilo Cândido Botelho, ele conta da sua história, lá no final do livro, a sua história espiritual, das suas reencarnações. Então, ele diz que mais ou menos até o século XV ou XVI, desde lá do século I, ele vai entrando e saindo da carne, desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando, sem se dar conta. Sem se dar conta, sem saber o que é o que. Só, mais ou menos exatamente por esse período, é que ele começa a ter um pouco mais de maturidade e então, quando já é algo, vamos dizer assim, uma outra fase, aí ele faz, vamos dizer assim, escolhas que ele percebe melhor, em que ele está mais senhor de si, mas não quer dizer que faça escolhas boas, ok? Mas está mais, até mesmo disso, não é? Até porque nessa encarnação ele foi religioso.
E os religiosos estudam, mesmo os católicos, não é? Estudam uma parte que não é dada a quem não é religioso estudar, não é? Então eles entram, assim como no judaísmo, não é? Existe sempre esse lado iniciático da doutrina. A doutrina espírita, ela traz todo o lado iniciático das outras doutrinas religiosas que se davam lá fechadas dentro dos templos, abre para todos possamos ter conhecimento, não há mistérios, podemos ter acesso a tudo. Então, a 283 fica para amanhã. Muito bem, valeu o nosso horário. Então é isso, queridos amigos, amanhã estaremos de novo aqui com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã, muita paz a todos.